mas tem coisa nacional também boa pra você ver. Fechou. O Rony Cócegas. O Homer, perguntas. Nós temos uma pergunta aqui do Carlos Andrade. Ele perguntou como que você enxerga a transição do fim da Jovem Guarda para o rock mais psicodélico nos anos 70. E se você acha que foi um rompimento ou se foi uma evolução natural. Bem, eu acho que ela foi uma... Assim, todo mundo tava num bolo da Jovem Guarda, do Iê, 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 eu diria, né? Iê, Iê, Iê. E foi uma escolha que alguns tiveram que fazer. Assim, quem quisesse fazer... quem não quisesse questionar demais o que estava acontecendo, os valores, ou ditadura, seja lá o que fosse, ficava no iê, iê, iê. Quem tinha o rock, assim, uma veia mais contestatória no sangue, seguiu pro psicodélico. Foi uma escolha que os artistas tiveram que fazer. Mas, e existe uma coisa que toda quebra de geração no rock tem, tá? Tem aqueles que acham que o que tá vindo era, né? Porque o rock meio que virou uma música do passado. Mas sempre que vem uma nova geração, quando surgiram os Beatles, quando surgiu a psicodelia, quando surgiu o glam, depois a new wave, quem tá na geração anterior sempre tende a achar aquilo... não, isso aí é demais, não. Isso é muito contestado, muito rebelde, é muito sujo, é muito do mal, isso eu não quero ir para esse lado. E essa transição foi mais um momento em que isso aconteceu, em que as pessoas precisaram escolher se eu quero mergulhar fundo nessa nova onda ou se eu quero ficar sendo comportadinho. E aí, enfim, a história mostrou quem escolheu. E a outra, se foi uma transição natural ou se foi uma quebra, Isso. não, acho que não foi... acho que não foi uma quebra no Brasil, porque isso veio de fora. Aliás, todas as ondas aqui, elas vêm de fora. Quem quer entrar, entra. Quem não quer, fica na anterior. Mas a grande questão, cara, é que pelo ambiente que se vivia no Brasil, o rock psicodélico não foi uma coisa que se desenvolveu muito aqui, sabe? São poucos nomes, poucas bandas, não teve uma... não, mas eu conheço... Não, eu sei que tem 1 milhão de bandas, mas assim, quem é que lembra, entendeu? Esse que é o ponto. Não massificou, então dizer que é uma ruptura eu acho demais, assim. Talvez para aquelas bandas que viveram os dois momentos foi uma ruptura, mas no Brasil, de maneira geral, não. Foi só pegar uma tendência que estava vindo de fora e reproduzir aqui. A Jéssica Tavares, ela está perguntando, na sua opinião, o que tornou o Raul uma figura tão singular e atemporal na história do rock nacional? Porque o Raul, ele fazia uma coisa que a Rita Lee também fazia, que era falar com uma linguagem popular, colocando elementos do rock. Isso é ele tinha uma boa capacidade lírica, seja por talento dele, seja pelo talento dos parceiros dele. Então ele colocou o rock na boca do povo e ao mesmo tempo ele fez isso na música. Isso é uma coisa que era mais dele do que da Rita. Então ele não só tocava rock, como ele botava sertanejo. A Trem da Sete é um sertanejo. Medo da Chuva é um sertanejo. Ele botava um pouco de baião, um pouco de umbanda, batuque, seja lá o que for. Então ele botava... O disco do Raul nunca é um disco só de rock, é um disco de várias coisas. Então o Raul, ele foi o cara, isso é interessante também, tá? Que levou o rock pro interior do Brasil. A Rita nem foi tanto nisso, a Rita era mais urbana, mas o Raul era o cara que entrou no... Cara, você ia no interior do Amapá, não sei, mas assim, no interior do Mato Grosso, assim, sabe? As pessoas estavam lá cantando Medo da Chuva. E era um cara de atitude. Você pode questionar, não, mas Medo da Chuva não é bem uma música de rock. Não, mas o Raul é um cara de atitude rock. E Medo da Chuva é uma música que fala sobre poligamia, que é um tema rebelde, controverso, contestatório e rock. Então ele teve essa parada de ser um cara de atitude rock, mas ao mesmo tempo ele era bem democrático. E isso muito porque ele era... O Raul era um roqueiro dos anos 50. Ele pegou o rock clássico e misturou com elementos da música daquele tempo. Ele não fazia um rock pesado como a Rita Lee e nem progressivo como os Mutantes. Ele pegava o rock lá de trás, né? Então ele conseguia fazer um som que agradava a todos os estratos sociais do país. O Igor Santana está perguntando como é que o rock nacional dos anos 70, né, o internacional, ele influenciou as bandas brasileiras em um cenário que o contexto político do Brasil era totalmente diferente dos outros países. Bom, primeiro era difícil comprar os discos e saber do que estava rolando. A história do Andy Mills era muito de... Os caras da banda da Rita Lee, só pra você entender como é que era ter uma banda dos anos 70, tá? Eles queriam saber dele, né? Eles falavam, Andy, como é que você faz rock lá fora? Porque o que você tinha? Você podia ouvir os discos,
comprar algumas revistas, mas você não sabia tecnicamente que amplificador que o cara usa, que guitarra que o cara tem, que pedal. Você não sabia como fazer o som, que era um som perfeito, mas na hora que você gravava aqui no Brasil, ele ficava tão ruim. Então, onde dava para conseguir informação, as bandas iam, era uma tentativa de copiar. E quando você conseguia alguém que te ensinava, meu, era uma coisa assim especial. Aproveita que o cara vai te dar toda a informação possível. Mas de maneira geral, todas as ondas de rock no Brasil, elas são influenciadas por bandas gringas. Então todo movimento que acontece lá fora bate aqui e vamos copiar. Só que por causa dessas dificuldades de informação e por causa do fato de não ser uma música jovem, não teve uma reverberação na juventude, né? Quer dizer que a gente vai falar sobre o Raul. Raul não era um cara dos universitários, ele era um cara de pessoas de várias idades. A música jovem era a MPB, porque era a música contestatória, a música que ia contra o regime. Isso era uma coisa. Segundo, poucas bandas de rock tiveram coragem de enfrentar não só politicamente, mas moralmente os valores do país. Pouquíssimos. E claro que você saber que tem uma censura e o governo pode estar de olho em você, você vai pensar duas vezes antes de fazer uma letra mais para cima, né? Então você vai encontrar bandas nos Estados Unidos e na Inglaterra que vão falar mais da realidade social porque eram países com liberdade democrática. O Brasil não era. Então, primeiro, né, tem o medo de você falar e pessoas que poderiam escolher fazer uma banda de rock para falar dos problemas sociais, da tortura e da ditadura, optaram em não fazer, porque eu não vou fazer isso, ser preso e torturado, entendeu? Então eu acho que isso reprimiu, né? Restringiu bastante que pudessem ter aparecido outros talentos aqui no país. O Rodrigo Cunha, ele tá perguntando qual que é a diferença que mais se destaca entre o rock dos anos 70 para o rock de outras gerações, como dos anos 80, 90, 2000. Então, nos anos 80 tem o que acontece? A New Wave e o Punk, eles quebraram com uma... Eles limparam e simplificaram o entendimento do que era rock, muito influenciado pela disco do final dos anos 70, por um retorno às origens da música negra, e o rock ele tinha virado uma coisa muito complexa, muito cabeça, só para quem sabia tocar e para quem fazia coisas muito elaboradas. Isso era uma coisa. E outra, ele estava ficando cada vez mais pesado, já tinha surgido o Black Sabbath, as origens do heavy metal já estavam colocadas. Quando a New Wave estoura, ela limpa o som. Então o som ele é dançante, ele passa a ser para discoteca. E o rock dos anos 70 é outra coisa, ele é rural. Aliás, nem falando de rock rural, né, que era um outro estilo que rolava no país. Ele é de você ir para o campo, ir para o mato, ir para a energia, ir para o etéreo. E o rock dos anos 80 ele é urbano. Ele volta para cá, ele volta para a cidade, é para você, é dançante, é seco, é duro e é simples. É para todo mundo fazer e tocar. Tem a ver com cultura de massa, com música pop, com televisão, com MTV. É sobre massificação da música. Daí a explosão que teve, né? A explosão dos anos 80 no Brasil não foi só porque tinha mais bandas, é porque era mais aceito pelos ouvidos, pelas gravadoras, e porque era muito mais fácil de fazer. Daí foi mais fácil de acontecer. Então, aí que tem essa diferença. E outra, o rock dos anos 80 ele é muito mais conectado com a geração daquele momento que o rock dos anos 70, que era muito mais nichado. Daniel Albuquerque, ele tá perguntando se outras mulheres, assim como a Rita Lee, também se destacaram no rock nacional naquela época. Tem a Lucinha Turnbull, só que ela não teve uma carreira tão destacada. Tem uma história, cara, o Paulo Coelho chegou a produzir eles quiseram lançar uma nova Rita Lee na Philips, só que eu não lembro o nome dela, cara, mas olha como é, o disco dela foi um fracasso, cara. Ela era uma mulher loira, assim, cara, não lembro o nome dela. E poucas, viu, cara? Pouquíssimas. A Rita Lee foi um caso muito raro. Você vê, a gente escolheu várias bandas, eu não consigo lembrar de uma outra banda que tivesse uma atuação. Com certeza tem, tá? Mas eu não consigo lembrar de uma outra banda que tenha tido, assim, a dimensão, uma mulher num papel de destaque, ou mesmo pretos, né? Você vê, o único que a gente viu ali foi o Luiz Moreno, do Terço. Também, nos anos 70, acho que só ele, assim. No fim dos anos 70 vai aparecer o Gigante Brasil, que tocava com a Rita, se eu não me engano. Chegou a tocar com a Rita. Então, ele era bastante classe média branca, assim, nos anos 70, e masculino. Eu realmente não lembro. Essa mulher, eu não lembro o nome dela, cara. Mas eu destacaria, além da Rita, a Lucinha Turnbull.
A Tatiane Ramos, ela tá perguntando aqui que, na sua opinião, o que realmente fez o rock perder tanta força depois dos anos 70? Se foi falta de público, se foi a censura, se houve algum outro fator. Foi um pouco de tudo isso. A censura, ela, como eu falei lá, não estimula as pessoas a terem bandas e cantar se você sabe que, né? E isso é um pouco, mas também tinha um pouco de falta de talento dos letristas, porque você vai se perguntar, tá, mas por que que ninguém fez uma letra como construção no rock? Ou como uma letra do Gil ou uma letra do Caetano? Porque faltou também querer peitar o que estava acontecendo. Então acho que era uma geração que não pensava, não queria, queria mais era fazer som e tomar umas e cheirar umas e curtir a vida, entendeu? Porque também era isso, assim, o rock era nem direita nem esquerda, a gente só quer curtir, a gente só quer chocar. Então, no Brasil, acho que era muito disso, de não querer se incomodar com o que estava acontecendo. E aí, menos gente fazendo banda, menos gente escrevendo. E as gravadoras não acreditavam no rock. Porque assim, a música jovem era a MPB. Assim, era o que tocava mais nas rádios, é o que os jovens procuravam ouvir. E por que eu tô falando música jovem? Porque isso sempre movimenta bastante as vendas, os lançamentos, as gravadoras, o circuito de shows e o investimento que é direcionado para a música. E como a música jovem não era o rock, as gravadoras não investiam naquilo, as rádios não tocavam porque achavam que as pessoas não iam ouvir guitarra distorcida. Ah, isso não é do brasileiro, isso pode pegar bem. Porque é até engraçado, você fala, tá, mas tocava rock gringo? Sim, porque eles entendiam que se fosse alguém cantando em inglês, o brasileiro aceitava, mas se fosse cantando em português, não, aí não pode, aí as pessoas não vão querer, daí isso a gente não vai tocar. Então, não havia esse. Agora, mas elas estavam certas ou não? É difícil da gente saber, né? Só voltando no tempo e tentando botar uma banda de metal brasileira cantando em português para saber, assim, de proto heavy metal, né? Para saber o que é que ia acontecer. Mas esse era o entendimento. Aí se as gravadoras não tocavam, se as rádios não tocavam, as gravadoras não iam investir. Quando as gravadoras investiam, elas limpavam o som. Aí ficava um sonzinho mais leve. Aí as bandas se frustravam. Aí as bandas não conseguiam fazer show porque não tinha lugar para fazer show, não tinha empresário, não tinha quem investisse, não tinha circuito. Não dava para viver daquilo. Grava 1, 2 discos, tô fora. Isso também aconteceu nos anos 80. Só que nos anos 80, isso foi menor e havia muito mais dinheiro circulando, muito mais investimento das gravadoras, porque a juventude estava procurando, né? Tá todo mundo querendo uma Blitz, tá todo mundo querendo um Paralamas, não sei o quê. Então, também acabaram bandas, mas isso não foi a regra, isso foi a exceção. Nos anos 70 foi a exceção. Então, as bandas não tinham sequência. A galera saía, a banda acabava, quem que é o próximo? Poucos foram aqueles que conseguiram democratizar bem o rock. Esse foi o segredo. Quem conseguiu democratizar, vingou. E foram principalmente a Rita Lee e o Raul. A Erika Mendes, ela tá perguntando aqui que muitos artistas da MPB viam o rock como americanizado. Se essa rivalidade cultural ainda existe hoje, ou se já foi algo superado. Não, os tropicalistas quiseram superar isso. Assim, na verdade, ó, quem tentou superar movimentos que tentaram superar essa resistência? Primeiro, o tropicalismo, né? O Gil e Caetano. O Gil, o que ele fez foi querer misturar Beatles e com outros elementos de música brasileira. A história do Caetano ser vaiado, em 68, no Festival da Record, ele tá tocando com uma banda de rock. E isso foi motivo das vaias também, né? E aí porque ele fala, vocês não estão entendendo nada, nós estamos aqui para tentar falar sobre democratizar a música, vocês estão querendo xingar a gente porque a gente está tocando rock. Então, aquele já foi um movimento que quis quebrar essa barreira. Outro, Clube da Esquina, misturou Beatles com música mineira. A onda nordestina, a segunda onda da MPB lá dos anos 70, com Fagner, com Zé Ramalho, todo mundo inspirado na psicodelia nos Beatles. Então isso foi, ao longo do tempo, foi sendo quebrado. Agora, eu acho que nos anos 80 é quando acabou mesmo. Porque até o Gil decretar, o rock deu uma blitz na MPB, o que foi lá em 83, 84, ainda você tinha a noção de que, tipo assim, o rock é uma música que de vez em quando tem algumas pessoas que tocam, às vezes toca na rádio, mas nós é que representamos o Brasil. Mas nos anos 80, quando o rock toma conta mesmo, aí eu acho que ali dá pra falar em rock como um ritmo brasileiro. Porque nos anos 60 ele era uma cópia do rock, até os anos 60. Uma cópia do rock estrangeiro. Nos anos 70 era uma coisa marginalizada, mas nos anos 80 eles foram uma música de massa popular e com um bom grau de originalidade pela primeira vez. Então ali dá para falar que foi rompida essa espécie de resistência e dali para frente tudo começou a se misturar com muito mais facilidade. A Tânia Monteiro está perguntando aqui se tem algum disco dos anos 70 que você acha que merecia ser cultuado como clássico, mas acabou sendo esquecido pelo grande público. O primeiro da Rita Lee
e o do joelho de porco. Só que aquele branquinho, que não tem nome, na verdade, joelho de porco, alguns dizem que é São Paulo by Day, 1554, enfim. Só que esse disco também é aquela coisa, todo mundo que é coach, entre aspas, já vai citar esse disco. Então talvez eu tô chovendo no molhado. Mas o primeiro da Rita Lee, esse com certeza precisava ser mais reconhecido. Era isso. Aqui foi. Foi. É contigo, Falei muito. Júlio. Palavras finais e redes sociais. E agradecer demais por essa aula que a gente teve aí. Pô, que isso? Nossa senhora, falei pra caramba, hein, cara, tô até rouco. 1 hora só de papo. 2h30. Júlio Ettore, YouTube, TikTok, Instagram e muitas histórias de todas as décadas, desde os anos 60, dos anos 50, 90, 70, todas as décadas possíveis e muitas histórias ainda virão. Pô, não canso de ver lá, cara, porque você pega uma história específica e aí destrincha, né, em vídeos menores e tal, mas sobre uma treta, sobre aquela banda, sobre o início de uma... Cara, muito legal o trabalho. Eu tava contando com a minha namorada a história da Rita Lee, dos Mutantes ali, né, que todo mundo pegava todo mundo, ela falou, tem que fazer um vídeo sobre isso, né? Eu falei, pois é, né, cara, isso dá view, né? Pois é. Romer, e o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse Coloca aí. programa? Vira de costas e mete o dedão. Pô, cara. É muito grande isso. Só coloca, mete o dedão aí, que aí o pessoal sabe que você sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe. É isso Então escreva nos comentários, mete o dedão, que a gente sabe que você chegou até o final. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!